Você sabia que os motivos pelos quais um casamento acaba é os mesmos motivos pelos quais um casamento é restaurado? Que história é essa, hein? Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, por quê? Eu estava fazendo algumas gravações para o nosso curso de terapeuta matrimonial, inclusive ainda não falei sobre ele aqui no canal, né? Eu vou deixar só um link aqui na descrição. Se você pretende um dia aumentar sua renda, trabalhar como conselheiro, né, o terapeuta matrimonial, dá uma verificada. Muito bacana. Mais adiante eu vou fazer alguns vídeos falando melhor aqui no canal. Mas fato é que eu estava produzindo algumas aulas e conversando com uma pessoa veio essa questão, né? Por que um casamento acaba? Qual que é a raiz do casamento acabar? E o casamento acaba pela mesma razão que um casamento é restaurado. Aí você pensa assim, nossa, que assunto enigmático esse, mas afinal de contas, Diego, por quais razões um casamento acaba? Dar-me essa resposta. Eu vou dizer para você. Vamos entender o seguinte. Para que a gente entenda o porquê que um casamento acaba, a gente tem que entender o porquê que um casamento começa. Vamos olhar para a raiz. Por que um casamento começou? Aí a gente olha lá para trás. Aí você se recorda do dia que você olhou pro seu marido. Sim, ele andando na feira com aquela pochete de couro, lembra? Com aquelas calças de zíper no meio que você abria e virava short, lembra? Naquele estilão você olhou para aquele homem e você se interessou por ele. Ou se não, você olhou para sua esposa e de repente se interessou por ela. E a partir daqueles interesses, vocês foram conversando, vocês foram se aproximando e chegaram à conclusão cada dia mais que vocês tinham um interesse e vocês queriam estar próximo um do outro. Ótimo. É assim que começa um casamento. O interesse em estar próximo um do outro. Só que note que o interesse em estar próximo não era única e exclusivamente porque o seu marido de pochete e aquela calça que virava short era muito atraente. Não era somente isso. Você se aproximou do seu marido, você viu que ele tinha uma conversa boa, você viu que ele gostava de coisas que você gostava, você foi percebendo que tinha várias afinidades. Todas elas convergiram para a mesma situação. Poxa, legal, quero viver com esse homem. Tranquilo. Agora, quando nós falamos em por que um casamento termina, de repente, ao longo de uma caminhada, os pontos de afinidade foram diminuindo. De repente, as coisas que vocês gostavam, um deixou de gostar, de repente, um outro começou a se opor, de repente, a circunstância da vida tirou algumas coisas que eram comum para vocês. E pior, conflitos não resolvidos, traumas e circunstâncias das mais adversas ao longo da vida fez com que vocês começassem a cultivar pontos em que vocês não queriam estar próximo um do outro. Então, estar próximo significava mágoa, significava briga, significava discussão. E por essa razão, agora, começou-se uma balança. De um lado, vocês ainda tinham alguns pontos de afinidade que faziam com que vocês quisessem estar juntos. Do outro lado, pontos de afastamento que trabalhava para que vocês estivessem longe. Um dia, essa balança pesou mais para estar longe. E por isso, ocorreu a separação. Uma restauração do casamento acontece sob o mesmo princípio. Em um determinado momento, os pontos de afinidade, de interesse em estar junto têm que ser maior do que o interesse em estar longe. É simples assim.
Então, quando nós olhamos para o nosso casamento, nós imaginamos que, embora tenhamos feito um compromisso com Deus e com o nosso cônjuge, o mundo fala que esse compromisso não precisa ser levado a sério. Então, o pecado vai trabalhando no nosso ouvido, falando assim, ei, larga disso, você merece ser feliz. Não existe esse negócio de até a morte, não. Larga, vai ser feliz, curta a sua vida, você ainda é jovem, aproveita agora, ninguém é obrigado a ficar junto infeliz. E essas conversas vai ganhando espaço até o momento em que a separação acontece. Só que presta atenção. Talvez eu estou falando para alguém que ainda não se separou. E eu preciso restaurar meu casamento. O que eu faço? Você precisa reforçar os pontos de afinidade. Você precisa reforçar os pontos que façam com que vocês queiram estar juntos. Vocês precisam diminuir os pontos que fazem com que vocês briguem e queiram estar longe um do outro. Ah, meu marido passa tempo demais no estádio, ele gosta de ver jogo de futebol. Tudo bem, aprenda. Eu sei que é estranho, mas entenda o que eu vou dizer aqui em tom de brincadeira. Mas aprenda a xingar o juiz, aprenda um pouquinho das regras do futebol, crie uma afinidade com ele para que ele sinta prazer desse dia poder estar ao seu lado. Entende? Comece a se interessar pelas coisas que a sua esposa gosta de fazer. Talvez sua esposa passa muito tempo em casa, cuidando dos afazeres da casa. Poxa, começa a se dispor. Poxa, eu vou começar a ajudá-la. Talvez a lavar uma roupa, a fazer uma limpeza do quintal, vou cuidar dos animaizinhos, vou cuidar dos filhos no que diz respeito às tarefas de casa. Enfim, agora comece a se aproximar. Os pontos de maior discórdia, que são os pontos aonde, poxa, gera conflito, gera briga, tem mágoas, comecem a resolver esses pontos. Porque quando você diminui o peso da balança de um lado, do desejo de estar longe, e você reforça o desejo de estar perto, poxa, vocês estão reforçando esse interesse. Desenvolvam novos interesses, se for o caso. Entenda que, embora exista um compromisso, esse compromisso ele é facilmente violável. Então vocês precisam de questões práticas para que vocês fiquem juntos e mais, que fiquem juntos e felizes. Para restaurar um casamento da mesma forma. Eu sempre digo quando eu faço acompanhamento com um casal, eu falo assim, olha, se você não piorar a situação, já é um grande processo. Então, não piore. Tente melhorar, aumente os pontos de afinidade, porque uma restauração de um casamento também se dá pela mesma forma. É pelo desejo, pelo interesse da pessoa em estar junto. Não é pelas ameaças, não é falando assim, ei, você tem que entender que você está em pecado, você tem que voltar para tua casa, porque você vai trazer maldição. Misericórdia, ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Então não é assim que restaura um casamento. Tá entendendo? À luz da Bíblia. E, conforme a psicologia nos ensina, o ser humano é movido sim por interesses. E a pessoa, para estar com você, ela tem que ter interesse em você, nas coisas que você gosta, no Deus que você serve. Então, aumentemos os pontos de maior interesse, vamos diminuir os pontos de discórdia e assim nós teremos um bom casamento, assim nós teremos uma restauração de casamento, porque foi assim que começou toda a sua história. E aí, gostou do vídeo? É curtinho, mas muito precioso para quem está nesse dilema. Para quem está passando por uma crise no casamento, eu tenho certeza que vai te levantar uma lâmpada de ideia. Fala assim, opa, eu preciso cuidar do meu casamento. Da mesma forma, para quem está buscando a restauração com as ferramentas erradas, opa, deixa eu rever isso melhor. E eu fiz a menção, né, para você, eu contextualizei do curso. As inscrições já estão abertas, eu só não divulguei ainda, tá? Então eu vou deixar o link. Se você tem um interesse em se tornar um terapeuta matrimonial,
O Manual do Casamento está lançando um curso, não lancei ainda oficialmente, mas as inscrições já estão abertas, algumas aulas já estão disponíveis, as aulas já estarão todas na plataforma no dia 4 de março, a formação é certificada, é uma formação para 30 dias. Então, assim, daqui a alguns dias eu vou falar mais a respeito disso, tá? Mas se você já quiser beber água limpa, já corre, fica sabendo aqui na descrição do vídeo. Se você precisar de um acompanhamento, quiser conversar comigo, tem também o link do WhatsApp. Agenda um horário, vamos conversar. Não vamos deixar um casamento acabar e nem vamos deixar uma restauração se perder, tá bom? Família, que Deus os abençoe, fiquem todos com Deus e nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.